Na figura, APB, AQM e MRB são semicírculos e a M é 2 vezes MB. Assim, determine a razão da área achurada para a área do semidisco APB. Bem, aqui vale lembrar que como dois círculos são duas figuras semelhantes, sempre, quaisquer dois círculos são sempre duas figuras semelhantes, quaisquer dois semicírculos também são duas figuras semelhantes. Né? Metade do círculo vai ser sempre semelhante à metade de outro círculo. E outra propriedade importante aqui, que vale lembrar, é que a razão entre as áreas de duas figuras semelhantes é a razão de semelhança dessas figuras ao quadrado. Repetindo, a razão entre as áreas de duas figuras semelhantes é igual à razão de semelhança entre essas figuras ao quadrado. Ora, se nós tomarmos o semicírculo AQM e compararmos com o semicírculo MRB, o semicírculo AQM com o semicírculo MRB, nós vamos observar, de acordo com os dados do enunciado, que o diâmetro AM é 2 vezes o diâmetro MB. Como o diâmetro AM é 2 vezes o diâmetro MB, então a razão de semelhança do AQM em relação ao MRB, a razão de semelhança é igual a 2. Se o diâmetro é 2 vezes maior, é porque o raio é 2 vezes maior, é porque o comprimento da semicircunferência é 2 vezes maior do que o comprimento da semicircunferência da outra figura. E se essa razão de semelhança é igual a 2, significa dizer que a área do AQM é 2 ao quadrado, ou seja, 4 vezes maior do que a área do MRB. Então, se eu chamar a área do MRB uma área S, vamos chamar de S entre parênteses, para não confundir a letra com esses pontos. Se eu chamar a área do MRB de S, então a área do AQM tem que ser igual a 4S. Por quê? Repetindo, porque o diâmetro do AQM é 2 vezes maior que o diâmetro do MRB. Se o diâmetro é 2 vezes maior, 2 ao quadrado, 4 vai dar a razão entre as áreas. Agora, quando nós comparamos o semicírculo APB, o grande, o semicírculo maior, APB, com o MRB, o pequeno, nós observamos o seguinte. Vamos tomar aqui o centro do MRB e chamar o raio aqui de Rzinho. Então eu tenho 2 Rzinhos aqui. Lembrando que o do AQM é 2 vezes maior. Então se eu tomar o centro aqui do AQM, cada raio agora vai ser 2 Rzinho. Observe que o diâmetro AB total do semicírculo maior APB vale R mais 2R mais 2R. Ou seja, AB é igual a 6 Rzinhos. O diâmetro é 6 Rzinhos. Comparado com o MB, cujo diâmetro é 2 Rzinhos, é fácil observar que AB é igual a 3 vezes MB. Então, se o diâmetro AB do semicírculo APB, se o diâmetro AB é 3 vezes o diâmetro do MRB, significa dizer que a área vai ser 3 ao quadrado, ou seja, 9 vezes maior. Então, a área do APB, tem que ser igual a 9 vezes a área do MRB que eu chamei de S. Então a área total é 9S. Se a área total é 9S, somando S com 4S, já temos 5S. Então está faltando 4S, que seria essa área achurada, para que junto com mais 4S do AQM e S do MRB, totalizem 9S, que é a área total do APB. Então, com isso, se nós tomarmos a área achurada, que é 4S, e dividirmos pela área do semicírculo APB, que é 9S, cancelando o S, uma vez que é um número positivo, a razão solicitada é igual à resposta 4/9.